Segunda-feira, dia 14 do mês de novembro do ano de 2022, e você está em mais um Falando a Verdade. O nosso objetivo é apresentar a palavra de Deus como solução para todos os problemas e como resposta para todas as questões. O assunto de hoje é simplesmente a importância de Deus em nossas vidas. Para exemplificar isso, vamos pegar aquele trecho em que Abraão se separou do seu parente Ló. Há muita coisa a ser dita sobre isso aqui. Por exemplo, Deus só começou a agir na vida de Abraão depois que ele se separou de Ló. Porque Deus disse para Abraão, se separe da sua família. E Abraão, teimoso, trouxe Ló consigo. Mas o que eu quero mostrar para você na palavra hoje é que quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. E olha que Ló tinha bastante coisa. O que acontece é que a vida de Ló não era como a vida de Abraão. Porque o que aconteceu é que começaram a discutir, a bater boca por causa de espaço. Porque ambas as famílias eram ricas, tinham muitas ovelhas e a terra acabou se tornando pequena para os dois ali. Aí Abraão falou assim para Ló, olha, o negócio é o seguinte, escolhe qualquer lugar aqui. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló, muito esperto, escolheu a melhor parte das terras e deixou Abraão com a pior parte. Só que Deus era com Abraão. Tanto é que as coisas aconteceram a favor de Abraão. Enquanto que Ló só escapou da morte por causa da intervenção de Abraão a respeito de Sodoma e Gomorra, porque houve ali um descontentamento da parte do Senhor. Era tanto pecado, era tanta abominação, era tanta coisa ruim que o Senhor não aguentou mais, e apesar da grande benignidade, longanimidade do Senhor, ele não suportou tanta afronta ali em Sodoma e Gomorra e falou, olha, eu vou destruir as duas cidades. E assim aconteceu. O que eu quero que você entenda é que Ló escolheu a parte melhor das terras. As terras melhores, que estavam mais bonitas e que eram mais produtivas. Enfim, ele escolheu a melhor parte. E Abraão ficou com a outra parte que não era tão boa assim. Mas o que aconteceu é que Abraão caminhava com o Senhor nosso Deus. Ele era temente ao Senhor. Ele vivia para o Senhor. Ele conversava com Deus. Tanto é que ele é conhecido como amigo de Deus, como pai da fé, porque ele tinha um sério relacionamento com Deus. E Ló tinha dinheiro, Ló tinha poder, e Ló foi morar em Sodoma. A Bíblia revela que ele foi para aquele lugar ali onde as pessoas eram más. Não havia benignidade em Sodoma. Tanto é que quando os homens do Senhor chegaram lá, eles queriam fazer o quê? Queriam praticar coisas horríveis contra aqueles homens. Eles queriam abusar daqueles homens que tinham acabado de chegar na cidade de Sodoma. Não sabiam que eram os anjos do Senhor e que trariam sim o caos, a destruição sobre aquelas duas cidades. Mas o que aconteceu com Abraão? Abraão não estava nem aí. Quem teve que sair correndo, fugindo, foi Ló e sua família. E eles estavam tão consumidos, tão arraigados, tão dominados pelo pecado, que foi difícil eles saírem de Sodoma, porque eles não queriam sair. Foi necessário que os enviados do Senhor os tirasse da cidade. E para piorar a coisa, a mulher de Ló não obedeceu a palavra e olhou para trás. Ela estava nostálgica. Certamente ela pensou assim, olha o que eu estou deixando para trás, olha o que vai ficar aqui. Quando ela olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. O que nós aprendemos aqui é que você pode estar no meio do deserto. O Senhor vai te apontar onde fica o oásis, igualzinho ele fez com Agar. Você pode estar passando pela pior situação da sua vida, a batalha mais difícil, o momento mais preocupante, mas se você colocar a sua fé em Cristo, Ele vai entrar com providência, Ele vai entrar com libertação, Ele vai entrar com a solução para o problema. Esse é o nosso Deus. Outro fator que nós podemos destacar aqui
é que Deus conhecia Abraão sim, mas o mais importante, Abraão conhecia o Deus ao qual ele servia. Tanto é que ele deixou Ló escolher, porque ele sabia que na presença do Senhor tudo daria certo. Você tem que acreditar que o Deus lá atrás de Abraão, que aconteceu há muito tempo atrás na história, é o mesmo Deus que está diante de nós hoje. É um Deus que não mudou em nada, porque a natureza de Deus é imutável. Nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sempre será o mesmo Deus. Sempre será o Deus que nos ama e, ao mesmo tempo, o Deus justo e superpoderoso. O mesmo Deus que caminhou com Abraão é o Deus que quer caminhar comigo e com você no dia de hoje. Vamos então para a palavra do Senhor, que nos mostra como é que aconteceu essa briga aqui entre Abraão e Ló e as coisas que sucederam a Ló quando ele escolheu a melhor parte das terras. Gênesis capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 13. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que ele tinha, e Ló foi com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló na cidade da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aqui está toda a diferença. Enquanto Abraão confiou no Senhor, o Deus da providência, Ló escolheu o que os seus olhos viam de bom, escolheu o que a terra mostrava para ele, e o fim de Ló foi trágico, porque Ló teve que sair arrancado de Sodoma, porque a cidade foi destruída, e a Bíblia não relata que Ló trouxe consigo seus parentes, que Ló trouxe consigo seus bens. A Bíblia relata que os homens, que os anjos, que o Senhor enviou ali para fazer juízo sobre Sodoma e Gomorra, eles tiveram que tirar Ló daquele antro. E depois disso, as duas cidades foram destruídas. Hoje, a Sodoma, a Gomorra, por tudo quanto é lugar. O mundo está cada dia mais atraente, mais gostoso, oferecendo mais coisas. E nós, igualzinho a Ló, estamos vendo as coisas que o mundo nos oferece, as facilidades, as coisas materiais, e não queremos saber das coisas espirituais. E é justamente o que Abraão fez. Abraão se manteve fiel ao Senhor, enquanto que Ló só estava vivendo ali a vidinha dele, vivendo no antro de perdição que era Sodoma e Gomorra, e se misturando ali. Tanto é que os parentes dele não quiseram sair, e ele teve que ser arrancado de lá. Olha só para você ver. É muito importante quando você olha para a palavra do Senhor, você vê o que implica realmente servir a Jesus Cristo, que você tem que abrir mão das coisas do mundo, que você tem que viver de uma maneira justa, de uma maneira honesta, que você tem que amar a toda aquela pessoa que o Senhor colocar diante de você. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar ao próximo como se nós estivéssemos amando a nós mesmos. Então o que nós queremos para nós, nós queremos também para o próximo. Tem que ser assim. A Bíblia relata no livro de Gálatas o que é o fruto da carne e o que é o fruto do Espírito. E se você perguntar onde é que você está, como é que fica?
O que é que a sua autoanálise te diz? Você está em Cristo? Ou você está com um pé num barco e um pé no outro barco? Um pé em Cristo, outro pé no mundo. Ou você está com os dois pés no mundo, com areia movediça até o pescoço. É simples, é fácil. É só você escolher a melhor parte com Cristo. Porque Jesus, onde Ele está, tudo vai bem. E embora você possa ser como Ló, rico, cheio de coisas materiais, o final não vai ser bom, como não foi bom o final para Ló. Entenda, a Bíblia ela é perfeita. Ela nos revela o presente, o passado e o futuro. Então fique exatamente no melhor lugar, na presença do Senhor. Faça como Abraão. Confie no Senhor, não olhe para os seus problemas, olhe para Jesus Cristo, e aí você terá uma vida realmente muito vitoriosa.